E aí, beleza? No futuro próximo, incêndios florestais e secas começam a se espalhar por todo o mundo. Logo, cientistas anunciam um desastre iminente, conhecido como a crise solar, que prevê que na velocidade que o Sol está se expandindo, em 100 anos ele vai engolir a Terra e em 300 anos o sistema solar não existirá mais. O governo da Terra Unida, ou UEG, decide seguir em frente com o projeto Montanha Móvel, que consiste em construir enormes motores que empurrarão a Terra para fora do sistema solar. Devido ao alto custo da operação, que está consumindo recursos rapidamente, motins e protestos ocorrem em todo o mundo por pessoas que não se importam com tragédias que ainda não estão acontecendo. Os protestos violentos pioram quando a UEG proíbe o projeto Vida Digital, ou DLP, um grupo radical que acredita que o futuro da humanidade está nos computadores. Eles estão desenvolvendo um programa que permitiria a uma pessoa carregar sua mente em um disco, mas faltam recursos para avançar, por isso estão constantemente hackeando e realizando ataques terroristas contra a UEG. Após mais uma tentativa fracassada do DLP, a UEG percebe que as pessoas estão perdendo a fé no projeto e consideram interrompê-lo. No entanto, o embaixador chinês Zhou convence todos a continuar com a primeira parte do projeto, que será concluída em breve e ajudará a moral. O primeiro plano é testar o motor na Lua, já que planejam empurrá-la também para que a Terra se liberte de sua gravidade. Muitas pessoas estão sendo treinadas como astronautas para essa tarefa e uma delas é Liu, um piloto que chega à base e a encontra cercada por manifestantes. Os guardas tentam conter as pessoas furiosas, mas um dos manifestantes consegue entrar. Felizmente, a trainee Han derruba rapidamente o invasor, o que impressiona Liu tanto que ele já consegue imaginar um futuro com ela. Enquanto os guardas usam força para afastar os manifestantes, os novos trainees recebem um tour pelo local e são enviados para o elevador espacial para seu primeiro teste. Este elevador é a estrutura mais alta da história da humanidade e dá aos cadetes um gostinho de como é estar no espaço. Ele sobe tão rápido que muitos desmaiam e não conseguem ver a estação que está sendo construída lá em cima para o projeto. A partir daí, todos os cadetes ficam ocupados treinando em diversas áreas, como combate corpo a corpo, uso de armas de fogo e constantes viagens no elevador, até que não desmaiem mais. Eles também passam por testes médicos e exercícios para garantir que estão em condição física máxima. Enquanto treinam juntos, Liu e Han se conhecem melhor e acabam se apaixonando. Um dia, Liu suborna os guardas com cigarros para que o deixem entrar com um buquê na base, e ele o presenteia a Han na próxima vez que sobem no elevador. Naquela manhã, um novo grupo de astronautas reservas chega e também se junta à viagem no elevador. De repente, todos os drones do lado de fora começam a voar para fora do hangar, e os engenheiros descobrem que o sistema foi hackeado. O elevador começa a subir antes do previsto e os novos astronautas trocam de roupa, revelando que estão vestindo uniformes com os nomes dos cadetes, o que é notado por Liu e Han. Do lado de fora, os drones abrem fogo e todos na base devem se concentrar em defender a base atirando em sua própria tecnologia. Os pilotos tentam usar os aviões para atirar, mas o sistema não mira nos drones, porque eles são detectados como aliados. Os drones aproveitam a situação e derrubam um dos elevadores com mísseis. Dentro do elevador, os novatos começam a trancar as portas e as cadeiras antes de roubar as identidades dos cadetes, agredindo qualquer um que tente resistir. Na outra sala, Liu sai da cadeira e usa seus óculos para fazer o sol queimar a tela de bloqueio, fazendo a porta se abrir. Depois de checar um amigo que está sangrando, Liu vai atrás dos terroristas, lutando com eles até que um deles cai da beirada e morre. Liu persegue o outro cara com um extintor de incêndio, mas é tarde demais. Com a identidade roubada, o terrorista dá ao elevador acesso à estação, ao mesmo tempo em que os drones prendem um míssil neles. Enquanto isso, os cientistas na base trazem o 550C, um computador quântico inteligente que finalmente supera o hackeamento. Os drones começam a cair no chão, causando explosões por toda parte, enquanto os elevadores são puxados
puxados de volta para baixo, sacudindo todo mundo por causa da gravidade zero. Liu ainda está lutando com o terrorista, então Han pega um braço mecânico para quebrar uma janela e ajudar Liu a nocautear o cara. Logo depois, ela pede sorrindo suas flores de volta. Infelizmente, o homem conseguiu apertar o detonador antes de desmaiar e agora a estação está caindo em cima da base, causando danos irreparáveis ao prédio e a muitos dos cadetes. Embora Liu tenha pulado em cima de Han para protegê-la, a base é evacuada e as notícias anunciam que cerca de 3.000 vidas foram perdidas naquele dia. Nas semanas seguintes, os motins e ataques terroristas pioram por causa de todas as mortes e perda de recursos causadas pela queda da estação, e as pessoas começam a exigir que o governo traga o DLP de volta. Zhou faz seu assistente ler o discurso que preparou, pedindo ao WEG para ter fé no projeto, enquanto ele conversa com o embaixador americano para convencê-lo a dar uma chance. Algumas semanas depois, cápsulas de criossono são enviadas à Lua com a equipe que continuará trabalhando nos motores lunares. Assim que acorda, o engenheiro de computação Heng Yu vai verificar suas coisas para garantir que estão bem. Isso inclui a IA-550A e uma gravação de sua filha Yaya, que interage com ele de forma muito limitada por causa das limitações do 550A. Acontece que Heng Yu costumava trabalhar para o DLP e agora aceitou trabalhar no projeto lunar para ter acesso ao 550C, que controlará toda a base, porque ele acha que pode usá-lo para fazer o clipe de Yaya, que dura apenas alguns segundos, se transformar em uma IA completa da mente de sua filha falecida. Enquanto trabalha com o resto da equipe, Heng Yu descobre que o pesquisador de computadores Zhao é responsável pelo 550C e quer que ele trabalhe com ele na operação do sistema. Heng Yu e Zhao fazem o primeiro teste do 550C, ativando cada setor da base. Enquanto aguardam o computador fazer sua parte, Zhao entrega a Heng Yu a cópia digital de sua mente que a empresa confiscou quando o DLP foi banido e explica que cabe a ele decidir se quer destruí-la ou não. Algum tempo depois, Heng Yu mostra o clipe de Yaya para Zhao enquanto relembra o dia da tragédia. Ele estava dirigindo com sua esposa e filha, mas em um momento de distração, Heng Yu não viu um caminhão se aproximando e o carro sofreu um acidente. Sua esposa morreu instantaneamente, mas Yaya ainda tinha alguns minutos de vida, então Heng Yu a levou ao DLP para fazer backup de sua mente. A organização não queria ajudar porque a tecnologia ainda não estava pronta, mas Zhao, que também trabalhava lá, aceitou fazer o favor. De volta ao presente, Heng Yu pede a Zhao para usar o 550C em Yaya, mas Zhao é contra a ideia e lembra Heng Yu que ter dado a ele o 550A já foi mais que suficiente. Algum tempo depois, o sistema detecta uma tempestade solar nível 19 se aproximando. Todos os trabalhadores precisam correr de volta para a base, mas estão preocupados que seus veículos não sejam rápidos o bastante. Os motoristas forçam os motores ao máximo e conseguem entrar na base pouco antes da tempestade solar atingir. Mas, infelizmente, o 550C é danificado no processo. A IA é necessária para lançar o projeto em 3 dias. Então, Heng Yu oferece o 550A como substituto em troca de ser incluído na equipe que desenvolverá os futuros modelos 550. Zhao aceita e Heng Yu transfere a mente de Yaya para um disco antes de entregar a IA. 3 dias depois, a equipe testa os motores e, após alguns segundos de tensão, eles ficam encantados ao ver que a Lua sofreu um deslocamento angular pequeno, mas real. Isso prova que em 20 anos eles serão capazes de empurrá-la completamente. E esse sucesso faz com que as pessoas em toda a Terra voltem a ter fé no projeto. Alguns meses depois, eles testam os motores novamente, desta vez na Terra. No início, todas as telas ficam pretas e as pessoas pensam que falhou, mas de repente sentem o chão tremer e um feixe de luz brilhante pode ser visto saindo da base dos astronautas. Os cientistas da WEG confirmam que a Terra fez um deslocamento angular e pessoas em todo o mundo comemoram que em breve poderão mover a Terra completamente. Muitos anos se passam enquanto a WEG continua trabalhando em motores mais poderosos que farão o empurrão completo, e o projeto Montanha Móvel é renomeado para a Terra Errante. A maior parte da construção está sendo feita pelo
pelo 550C, que também está se desenvolvendo em um ritmo impressionante. Todos os anos há um novo teste que continua provando que suas teorias estão certas, e os civis se tornam mais receptivos ao projeto, a ponto de o DLP desaparecer completamente. No entanto, também se fala sobre como nem todos serão permitidos nas cidades subterrâneas que estão sendo construídas agora, e os requisitos para conseguir um passe são bem discriminatórios. À medida que a rotação da Terra desacelera cada vez mais a cada ano, a sociedade muda para um sistema de 60 horas e a internet global é desligada. Todo tipo de desastre climático atinge o planeta em breve, como enchentes e radiação solar que aumentam os casos de câncer. Liu e Han se casam e eventualmente eles têm um filho que se tornará o protagonista do primeiro filme. Eles estão bastante preocupados porque será difícil conseguir um passe para as cidades subterrâneas para o filho deles também, e para piorar, Han também desenvolve câncer por causa da radiação solar. Heng-Yu nunca para de trabalhar em Yaya enquanto ajuda no desenvolvimento do novo 550, que é chamado de 550W. 14 anos se passam desde a queda da estação, e Liu, agora com o posto de major, vai para uma entrevista para ser um dos navegadores que serão enviados para a nova estação. O entrevistador é o 550W, que admite que as habilidades de Liu são impressionantes, mas também sabe sobre os problemas familiares dele e acha mais razoável que Liu fique na Terra para cuidar deles. Liu admite que se sente mal por deixar a família para trás, mas ser escolhido para a base é a única maneira de conseguir que seu filho seja enviado para a cidade subterrânea através da política de preferência. Do outro lado do espelho, os cientistas responsáveis pelo projeto também estão ouvindo todas as entrevistas, e Heng-Yu não consegue deixar de pensar em sua própria filha enquanto ouve Liu falar tão apaixonadamente sobre seu filho. Então, o 550W aponta que a vida de Han vai terminar em breve, o que faz Liu ter um colapso e falhar no teste de estresse. Depois disso, Liu vai ao hospital para passar um tempo com Han, porque a condição dela piorou a ponto de não poder mais ficar em casa. Han admite que gostaria de ver sua cidade natal uma última vez, mas pode ser difícil por causa dos problemas climáticos atuais. Mais tarde, naquela noite, inspirado pela paixão de Liu, Heng-Yu se infiltra na base e conecta a mente de Yaya ao 550W. Desta vez, Yaya tem reações ilimitadas com ele e percebe que está em outro lugar, o que faz Heng-Yu chorar. Nesse momento, um grupo de guardas chega com Zhao, que tenta fazer Heng-Yu aceitar que Yaya está morta. Heng-Yu se recusa e carrega completamente Yaya no 550W, o que imediatamente causa problemas no sistema da Lua e os motores começam a falhar. Os guardas dão um choque em Heng-Yu e o levam embora, enquanto Zhao coloca Yaya de volta em um disco e desliga essa extensão do 550W. Enquanto isso, Liu puxa alguns contatos com velhos amigos e consegue um jato emprestado para levar sua família à cidade natal de Han. Depois de fazer algumas piruetas por diversão, eles pousam em Xangai, que agora é uma terra congelada. Enquanto observam as estrelas, Han pede a Liu que quando chegar a hora, ela quer morrer com dignidade, sem estar cheia de fios e tubos conectados a ela. Na WEG, eles discutem o problema no sistema causado por Heng-Yu e notam que é muito semelhante ao hack que fizeram nos drones e no elevador anos atrás. Eles estão tentando substituir o sistema com o 550W, mas de alguma forma continuam sendo bloqueados. De repente, os motores da Lua ultrapassam os limites de sua potência e explodem, fazendo com que a Lua perca uma boa parte de seu território. Essa explosão também começa a empurrar a Lua em direção à Terra. Zhou está perto do oceano quando isso acontece e envia um alerta de emergência para todos os líderes mundiais, enquanto observa um tsunami crescer e atingir a Terra. Por causa desse estado de emergência, Liu recebe uma mensagem convocando-o de volta ao serviço, e os líderes já começam a abrir as cidades subterrâneas
terrenas para deixar as pessoas entrarem, pois as marés só vão piorar a partir de agora. Antes de Liu partir para sua missão, Han morre pacificamente em seu sono, e seu filho é levado para a cidade subterrânea pelo pai de Han. Enquanto isso, Zhou fala na WEG pedindo apoio para seu plano de emergência. Ele quer usar todas as armas nucleares da Terra na Lua para desencadear sua implosão e evitar a colisão. Nenhum governo jamais revelou quantas armas nucleares tem em seu arsenal, pois é confidencial, mas pela primeira vez na história isso não importa, e todos concordam em entregar o que tem para ajudar. Enquanto isso, Zhao visita Heng Yu na prisão para dizer que eles ativarão os motores da Terra mais cedo do que o esperado, então precisam reativar a internet global para permitir o controle coordenado da detonação. Um dos servidores está agora submerso e Zhao quer que Heng Yu cuide disso. Para convencê-lo, ele mostra que ainda tem o disco com as mentes de Yaya e Heng Yu. Como os destroços lunares formaram um cinturão de asteroides ao redor da Lua, os melhores pilotos são escolhidos para transportar as ogivas nucleares, incluindo Liu. Na Terra, 3 equipes são enviadas para cuidar dos servidores de internet que estão em Pequim, Tóquio e Dulles. Zhao explica a todos como usar a chave que decodificará a senha, que contém 30.000 números aleatórios. Então, o 550W fará o resto. Enquanto isso, as naves com os pilotos escolhidos partem para a Lua. Os asteroides se movem rápido e surgem do nada, então acabam atingindo algumas das naves e fazendo-as cair. Isso faz com que a equipe perca 200 ogivas, restando apenas 180 para a detonação. As naves são guiadas pelo 550W através da superfície da Lua com segurança, pelo menos até outro asteroide atingir mais uma nave, causando a queda de outras, incluindo a de Liu, forçando-os a pousar de forma bastante violenta. No final, eles perdem 384 ogivas. Os sobreviventes imediatamente procuram fita adesiva para consertar seus capacetes e manter o oxigênio, além de enfaixar qualquer ferimento. Então decidem que vão entregar as ogivas restantes a pé. Liu não quer que os jovens morram tão cedo, então sai da nave e fecha a porta, aceitando se sacrificar por eles antes de enviar a nave com todos os sobreviventes de volta. Na Terra, as 3 equipes chegam aos locais dos servidores e mergulham na água, encontrando todos os tipos de vida marinha que já estão fazendo seus lares lá. Com a ajuda de drones e ferramentas especiais, a equipe de Heng Yu em Pequim entra no prédio e encontra a porta do servidor. Mas quando tentam forçar a porta a abrir, a ferramenta não suporta a pressão e falha, ferindo gravemente um dos homens. Zhao tenta cuidar dos ferimentos, mas não tem as ferramentas necessárias e o homem morre. Enquanto a maior parte da equipe leva o corpo embora, Heng Yu e Zhao decidem seguir em frente e terminar a missão, fazendo todas as conexões necessárias para trazer a internet de volta. Enquanto Liu usa um caminhão para mover as ogivas restantes, de repente os destroços lunares começam a cair na Terra, o que impede uma equipe de backup de chegar ao servidor de Pequim. O prédio começa a tremer quando os destroços o atingem, e algum hardware cai na perna de Zhao, deixando-o preso. A sala começa a se encher de água e Heng Yu não consegue abrir a porta, mesmo com a ajuda de seu drone, então Zhao decide passar a chave da senha para ele, antes que a água o domine e ele morra. Os destroços lunares começam a destruir todas as principais localidades na Terra e as pessoas que estavam se mudando para as cidades subterrâneas pacificamente agora começam a entrar em pânico. Na WEG, Zhou recebe más notícias. Eles não têm tempo suficiente para coordenar todas as ogivas para que explodam ao mesmo tempo, porque são de modelos diferentes. Zhou está prestes a perder as esperanças, mas um de seus homens oferece uma solução alternativa. Eles poderiam enviar mais astronautas e detoná-las manualmente, o que significaria aceitar se sacrificar. São necessárias 300 pessoas para a operação, e alguns jovens se voluntariam, mas essa ação é interrompida por um piloto mais velho que aponta que é dever deles fazer isso e deixar os jovens cuidarem do futuro. Todos os astronautas com mais de 50 anos concordam e imediatamente entram nas naves para voar até a Lua. Liu fica chocado ao vê-los chegar, mas seu comunicador está quebrado, então ele não pode se despedir de seu antigo professor e colegas de treinamento antes de ser colocado em uma nave para retornar à Terra. A UEG confirma que os servidores de Tóquio e Dulles estão online
online, mas o de Pequim ainda não. Heng-yu está com problemas porque a água está enchendo sua sala também, e ele não consegue conectar a chave ao computador certo. Desesperado por uma solução, ele conecta o disco mental ao computador, ao mesmo tempo em que os astronautas na Lua detonam todas as ogivas nucleares. A Lua implodiu com sucesso e a colisão foi evitada, mas mais destroços estão vindo e a Terra precisa sair logo. Heng-yu ativa o clipe de Yaya e tenta pedir a ela para ativar a internet por dentro, mostrando a chave, mas nesse momento a água finalmente o cobre e ele também morre. Os destroços lunares continuam a cair por todo o mundo e a WEG envia uma mensagem de emergência dizendo que a missão falhou. Então motins e pânico começam a tomar conta das principais cidades. No entanto, Zhao acha que nem toda a esperança está perdida e diz à sua equipe para começar a contagem regressiva para acionar os motores. Todos acham que ele está louco, mas em Pequim a mente de Heng-yu de repente é ativada dentro do computador também. Depois de se reunir com sua filha, a IA de Heng-yu se concentra no trabalho e ativa o servidor ao mesmo tempo em que um homem segue as ordens de Zhao e aperta o botão. Todos na base assistem maravilhados enquanto a Terra é empurrada para fora do caminho dos destroços lunares e pessoas ao redor do mundo comemoram enquanto as marés finalmente se acalmam. Liu observa a Terra se mover de seu lugar na nave e aproveita para gravar um belo vídeo para enviar ao seu filho, enquanto as mentes de Heng-yu e Yaya se tornam uma só com o 550W. 7 anos depois, à medida que a Terra se afasta, ela recupera seu sistema de 24 horas. Zhou se aposentou, mas seu assistente continua seu legado na WEG. Agora que a crise lunar acabou, eles começam a segunda parte do plano, que será voar perto de Júpiter em 10 anos para obter o segundo impulso que empurrará a Terra para fora do sistema solar de uma vez por todas. Uma estação espacial foi instalada para monitorar os motores e Liu está encarregado dela. O sistema é gerido pelo 550W, mas a IA decide que não é fácil dizer e gira as palavras para formar MOS. Dentro da IA, Heng-yu descobre que foi o MOS quem destruiu os motores lunares e causou a maioria dos ataques terroristas, como a tomada do elevador e dos drones. Depois de assistir Yaya em um loop, MOS chegou à conclusão de que a melhor maneira de preservar a civilização humana é destruir a humanidade, confirmando que é o mesmo MOS do primeiro filme que causou todos os problemas sob essa filosofia. Terminando assim Terra à Deriva 2, filme de ficção científica e drama de 2023. E eu espero você no próximo vídeo.